Lívia entrou no apartamento silencioso, o coração acelerado, os olhos fixos na foto rasgada sobre a mesa. A traição de Rafael era clara, impossível de negar. Um frio percorreu sua espinha enquanto uma pergunta ecoava na mente. Você confiaria em quem sorri depois de te trair? Sem uma palavra, sem aviso, ela sumiu naquela noite, deixando para trás apenas um rastro de silêncio que enchia o ar de suspeita. Cada passo que dava fora planejado. Cada movimento pensado. Ela não estava apenas fugindo. Estava arquitetando algo que ninguém poderia imaginar. Algo que faria todos pagarem pelo que ela havia sofrido. O telefone de Rafael vibrou incessantemente, mas ele ignorou. Cada mensagem de Lívia permanecia sem resposta, e a ansiedade começou a corroer seu orgulho. Ele olhou para Marcela, que sorria com arrogância, sem suspeitar do que se aproximava. O vazio que ela deixou no apartamento parecia preencher o espaço com uma tensão quase palpável. Ele acreditava que tudo estava sob controle, mas mal sabia que o silêncio dela era apenas o prelúdio de algo muito maior. Algo que transformaria confiança em medo. Lívia observava à distância, escondida nas sombras do café onde Marcela se encontrava com Rafael. Cada gesto deles era registrado em sua mente com precisão cirúrgica. Não havia raiva descontrolada, apenas uma calma assustadora. Ela sorria levemente, mas por dentro arquitetava o caos que viria. Cada detalhe que captava seria uma peça fundamental para transformar traição em justiça silenciosa. Enquanto Rafael se gabava de sua conquista, Lívia movia suas peças silenciosamente. Mensagens falsas, encontros estratégicos, contatos inesperados. Cada movimento dela parecia invisível, mas tecia uma teia de controle que ele jamais imaginaria. O poder da traição havia mudado de mãos. Agora, quem sorria por cima seria surpreendido pelo frio da vingança. Ao final do dia, o silêncio no apartamento de Rafael era quase sufocante. Ele olhava para a porta, lembrando do cheiro dela, do rastro de desaparecimento. Não havia pistas, apenas a sensação de que algo se movia nas sombras. E ela, do outro lado da cidade, sorria com frieza, pronta para iniciar o primeiro ato de uma vingança que ninguém veria chegando, mas que todos sentiriam. O choque que se aproximava seria devastador, e ele nem desconfiava. Lívia entrou silenciosamente no escritório de Rafael, agora vazio e frio. Cada gaveta aberta, cada papel analisado, fazia parte de um plano meticuloso. Ela não precisava gritar, não precisava confrontar. O simples fato de saber tudo já era poder. O medo se escondia atrás da arrogância dele, e ela sabia que, em breve, aquela segurança se quebraria. A vingança não era impulsiva, era cirúrgica, lenta e inevitável. Enquanto Rafael atendia chamadas e se gabava no trabalho, Lívia movia peças invisíveis. E-mails cuidadosamente enviados, mensagens estratégicas e rumores discretos começaram a corroer sua imagem. Ele ainda se sentia invencível, mas a teia que ela havia criado começava a se apertar silenciosamente. Cada sorriso dele seria agora observado com olhos que conheciam a verdade. Marcela começou a notar pequenas falhas, erros que não existiam antes. Recebeu uma ligação misteriosa, uma mensagem anônima e um desconforto crescente. Lívia permanecia invisível, mas a presença dela era sentida como uma sombra fria sobre cada gesto dos dois. A confiança que Rafael tinha se transformava em paranoia silenciosa, e cada passo fora de controle só fortalecia a paciência de Lívia. Lívia observava de longe, enquanto Rafael tentava corrigir sua reputação abalada. Cada encontro, cada tentativa de reconciliação com amigos e colegas, era monitorada. Ela sabia exatamente quando e como intervir, e cada momento aumentava o efeito da vingança silenciosa. O poder do desconhecido transformava seus inimigos em peões, sem que eles sequer percebessem. A primeira peça final estava pronta.
Rafael recebeu um pacote anônimo em seu apartamento. Fotos e provas de sua traição, espalhadas e escritas de maneira fria e calculista. O choque e a culpa começaram a corroer sua confiança, e ele percebeu que alguém havia planejado cada detalhe. Lívia não precisava aparecer. O medo era sua assinatura. E ele sentiu isso imediatamente. A vingança tinha começado, e o jogo apenas se iniciava. O telefone de Rafael não parava de tocar, mas cada chamada trazia apenas acusações veladas e suspeitas crescentes. Ele começou a sentir que o mundo inteiro sabia de sua traição, mesmo sem provas concretas. Cada olhar de colega se tornou julgamento silencioso. Enquanto isso, Lívia observava de longe, sorrindo com frieza. Cada movimento dele estava previsto. Cada reação, já calculada. O poder da vingança estava nas mãos dela, e ele ainda não entendia que seu império de confiança estava desmoronando. Marcela começou a receber mensagens misteriosas de um remetente desconhecido, revelando segredos que só Lívia poderia conhecer. Cada revelação fazia seu sorriso arrogante desaparecer lentamente, substituído por medo e desconfiança. Ela ainda não sabia quem estava por trás, mas sentiu a presença silenciosa de uma vingança prestes a explodir. O controle que pensava ter sobre Rafael e a situação começava a escorrer entre os dedos. Lívia caminhava pelas ruas da cidade à noite, cada passo silencioso, cada sombra analisada. Ela não precisava estar visível. O impacto de suas ações era sentido a quilômetros de distância. Cada ato calculado tinha um objetivo claro: quebrar a confiança de Rafael e Marcela e mostrar que traição tem preço. A vingança não era um grito, era um sussurro que corroía a alma dos traidores. Rafael tentou confrontar Marcela sobre os boatos que surgiam, mas as provas enviadas de forma anônima deixaram-na desconfiada. Eles começaram a se questionar mutuamente, sem perceber que Lívia assistia de longe, controlando cada passo do drama. O que era amor e confiança se transformou em paranoia silenciosa, e cada movimento deles fortalecia o plano de vingança que estava sendo executado com perfeição. No final do dia, Rafael percebeu que não havia como escapar da sensação de que tudo estava sendo controlado. Cada erro, cada medo, cada dúvida estava cuidadosamente plantado por alguém que conhecia cada fraqueza sua. Lívia não precisava aparecer. Seu plano estava funcionando. O choque, a culpa e o medo eram suficientes para mostrar que a vingança não precisa ser física. A destruição silenciosa do orgulho e da confiança já era devastadora. Rafael acordou com um pacote na porta, desta vez contendo uma carta escrita à mão. Cada palavra cortava mais fundo que qualquer grito. Lívia conhecia cada mentira, cada segredo escondido, cada escolha traiçoeira. O medo começou a se instalar de forma palpável, e ele percebeu que sua vida já não estava sob controle. A presença silenciosa dela estava em todos os cantos, e cada decisão sua seria observada. Marcela recebeu fotos antigas dela e de Rafael em momentos comprometedores, junto com mensagens anônimas detalhando cada mentira que contavam um ao outro. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo que parecia seguro começou a se desfazer, e a arrogância deu lugar a um medo silencioso. Lívia não precisava aparecer. Sua estratégia era invisível, mas devastadora. Lívia observava à distância, cada gesto dos dois cuidadosamente registrado. Não havia pressa. A paciência era sua aliada mais poderosa. Cada tremor de medo, cada olhar desconfiado e cada sussurro entre eles alimentava a construção da vingança perfeita. Ela se movia como uma sombra que controlava os peões sem precisar se revelar. O poder estava nas mãos de quem sabia esperar. Rafael e Marcela começaram a se culpar mutuamente, cada palavra aumentando a tensão entre eles.
Amizades e alianças que antes pareciam sólidas começaram a desmoronar. Lívia, invisível, manipulava silenciosamente cada movimento, cada decisão errada deles, e via a teia de sua vingança se fechar lentamente. O choque que viria não seria apenas emocional. Seria devastador. Quando Rafael finalmente tentou buscar ajuda de amigos próximos, todos receberam mensagens anônimas que colocavam em dúvida sua versão da história. Ponto. A confiança desapareceu de forma silenciosa, mas completa. Lívia não precisava aparecer para que o caos fosse perfeito. Cada reação deles era cuidadosamente prevista e manipulada. E no silêncio da noite ela sorriu. Seu plano estava funcionando exatamente como desejava. Rafael chegou em casa e encontrou todas as fotos e cartas espalhadas pelo chão, cada uma expondo uma mentira que acreditava ter escondido. O medo agora era tangível. Seu coração acelerado não conseguia raciocinar. Ele percebeu, tarde demais, que havia subestimado a paciência de Lívia. Cada detalhe de sua vida estava sendo mostrado como em um tribunal silencioso. E ele era o réu sem direito à defesa. Marcela recebeu uma visita inesperada. Davi, amigo leal de Lívia, com documentos e provas que confirmavam tudo. A arrogância desapareceu de seu olhar, substituída por pavor. Ela percebeu que não havia escapatória. Que todas as jogadas dela e de Rafael haviam sido monitoradas. Lívia estava em todos os lugares sem nunca aparecer. E a sensação de impotência a consumia lentamente. Rafael tentou ligar para Lívia, mas o número estava desconectado. O silêncio era a sentença mais cruel. Cada ligação não atendida ecoava em sua mente, como acusação silenciosa. Ele sentiu o peso da vingança invisível que ela havia arquitetado, e a sensação de controle que antes possuía desapareceu completamente. A ansiedade tornou-se insuportável, e ele percebeu que havia sido derrotado sem nunca ter visto o inimigo. Marcela caminhava pelo apartamento, revisando cada documento, cada foto, cada mensagem que agora provava sua culpa. O medo havia tomado conta dela de maneira silenciosa e definitiva. Ela sentiu que algo ou alguém sempre a observava, e a ideia de que Lívia poderia aparecer a qualquer momento a deixava paralisada. O jogo de controle estava completo, e a vingança era perfeita. Lívia observava de longe, no topo de um prédio, vendo cada peça do seu plano se mover exatamente como desejava. O frio da vingança corria por suas veias, mas ela não sentia satisfação apenas pela dor infligida. Sentia poder, controle e justiça silenciosa. Todos que a subestimaram agora estavam à mercê do que ela havia arquitetado. O choque final ainda viria, mas por enquanto, ela sorriu, sabendo que a vingança já havia começado a consumir suas vítimas de dentro para fora. Rafael sentou sozinho em seu escritório, rodeado por evidências de sua traição e humilhação. Cada ligação não atendida, cada olhar desconfiado de colegas e amigos corroía seu orgulho. Ele percebeu que o controle que imaginava ter era apenas uma ilusão. O medo de Lívia invisível se tornou palpável, uma sombra silenciosa que destruía qualquer confiança que ainda restasse. A vingança não tinha pressa. Ela apenas observava o caos crescer. Marcela recebeu outra mensagem anônima, desta vez mostrando conversas que ela tinha acreditado serem privadas. A sensação de vulnerabilidade e impotência tomou conta dela. Cada gesto, cada decisão era agora questionado. Ela percebeu que havia sido manipulada e vigiada desde o início, e que a vingança de Lívia não tinha limites. A arrogância que a definiu foi substituída por medo silencioso e desesperança. Davi percebeu que estava preso no jogo silencioso de Lívia. Ele tentava ajudar Marcela, mas cada tentativa de intervenção parecia previsível e inútil. A força de sua lealdade foi testada, e ele se deu conta de que a verdadeira mente por trás do caos era Lívia. A admiração e medo se misturavam em sua mente, enquanto observava de longe o poder silencioso de quem jamais aparecia. Rafael e Marcela começaram a se isolar,
desconfiando de todos ao redor. Amigos, colegas, até familiares, ninguém era confiável. Cada movimento deles era estudado, cada reação prevista. Ponto. Lívia permanecia invisível, mas sua presença era sentida em cada detalhe de suas vidas. A vingança não era apenas sobre dor, era sobre quebrar o mundo que eles haviam construído, pedaço por pedaço, sem jamais tocar fisicamente em ninguém. No topo de um prédio, Lívia observava a cidade iluminada pela noite. Cada passo de seus inimigos tinha sido previsto, cada reação manipulada. Ela não sentia prazer pela dor física infligida, mas pelo controle absoluto que exercia sobre suas vidas. A vingança estava quase completa. Os próximos movimentos seriam irreversíveis, e o choque final se aproximava. O silêncio da cidade parecia ecoar o poder invisível de sua presença, frio e inevitável. Rafael entrou em seu apartamento e encontrou todas as evidências dispostas de forma teatral. Fotos, cartas, mensagens e áudios que provavam sua traição. Cada detalhe era um lembrete silencioso do quanto ele havia subestimado Lívia. O medo e a culpa se misturavam em seu peito. Não havia escapatória. Ele finalmente entendeu que não era apenas traição, mas o controle absoluto dela que o havia colocado naquele estado de impotência. Marcela recebeu uma última mensagem anônima, mostrando tudo o que ela havia feito e acreditado ser secreto. Cada sorriso arrogante, cada gesto manipulador, agora se tornava sua própria ruína. Ela entrou em pânico, percebendo que a vingança de Lívia não era apenas sobre Rafael, mas sobre todos que ousaram brincar com confiança e amor. O pavor era silencioso, absoluto e impossível de ignorar. Davi, mesmo tentando ajudar, percebeu que estava apenas reagindo às peças que Lívia colocava. A lealdade que sentia não era suficiente para impedir a precisão cirúrgica do plano dela. Ele viu Rafael e Marcela desmoronarem diante de sua astúcia silenciosa e começou a compreender a magnitude do poder de quem não precisava se mostrar para destruir vidas. Lívia controlava tudo, invisível e perfeita. Rafael e Marcela finalmente se confrontaram. Mas não havia raiva suficiente para encobrir o medo. Cada palavra se tornava um reflexo do controle que Lívia exercia. O desespero deles era silencioso, mas completo. Eles perceberam que haviam se tornado personagens de uma história escrita por alguém que nunca precisou aparecer. Alguém que transformou traição em arte e vingança em poder absoluto. Lívia caminhava pela cidade silenciosa, invisível, mas sentindo cada reação de seus inimigos. Ela não precisava de gritos, nem de confronto. O choque que deixou todos era o triunfo do silêncio calculado, da paciência e da inteligência. Sua vingança estava completa. Rafael e Marcela, destruídos por dentro, aprenderam que confiar na pessoa errada pode ser mortal. E ela sorriu, finalmente livre, sabendo que todos que a subestimaram jamais esqueceriam seu poder invisível.